Fazendeiros norte-americanos lucram com abates de aves infectadas com gripe aviária. Desde 2021, uma forma letal da doença se espalhou pelo mundo e já matou dezenas de milhões de animais. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mais de 82 milhões de aves já foram abatidas desde 2022. Com pagamentos do governo americano, algumas empresas registraram lucros bilionários no período, mesmo com o abate das aves. A ideia das autoridades do país é que as fazendas agrícolas informem os surtos rapidamente, porque o governo paga somente pelas aves mortas pelo abate e não por aquelas que morrem doentes. Críticos da agricultura comercial em grande escala alegam que os pagamentos compensatórios expõem um sistema profundamente falho de subsídios empresariais e que no ano passado mais de 30 bilhões de dólares foram direcionados em dinheiro dos contribuintes para o setor agrícola via seguros agrícolas. A gente continua a falar sobre a gripe aviária e recebe agora Helena Lage Ferreira, professora da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Ela vai tirar nossas dúvidas sobre consumo de alimentos vindos de animais, justamente, que podem ter sido infectados com a doença. Professora, boa noite. A primeira pergunta que me vem à cabeça é justamente com esse número de aves infectadas, há risco de alguém comer uma carne de alguma dessas aves infectadas e contrair algum tipo de vírus ou isso é descartado? Acho que perdemos o contato com a professora. Vamos tentar reaver o contato. A imagem estava paralisada, porque justamente é algo que aflige. Agora me ouve, professora? Sim. Professora, uma boa noite mais uma vez. A primeira pergunta que eu queria fazer é justamente: há risco em se alimentar com a carne de uma ave que estava infectada? Boa noite a todos. Olha, Gustavo, a influenza aviária é uma doença causada por um vírus da influenza que é uma mesma espécie do vírus que causa doença para a gente. Então, as pessoas, elas podem se infectar com o vírus, mas os alimentos, eles têm um risco muito pequeno de causar doença para as pessoas, porque eles precisam, ter tratamentos, então a gente acaba não tendo esse risco ao se alimentar de alimentos cozidos ou pasteurizados, E lembrando que não existe o vírus da influenza aviária em animais comerciais aqui no Brasil. Professora, uma cepa ali da gripe aviária foi encontrada em vacas leiteiras em vários estados lá nos Estados Unidos. Aí poderia haver um risco no leite, porque a gente consome geralmente o leite pasteurizado. O problema seria em consumo, por exemplo, no caso do leite cru ou de ovo cru, também falando no caso das aves? Isso, Renata. Então, o que chama atenção nesse caso dos Estados Unidos é que tem causado, então, o surto do vírus da influenza aviária do subtipo H5N1. E agora, pela primeira vez, a gente identifica esse vírus em gado leiteiro e, inclusive, no leite cru desses animais. Mas hoje, a maioria do leite que é consumido, a recomendação é que se consuma leite pasteurizado. E esse leite pasteurizado, ele consegue, então, eliminar todos os patógenos, que não é só a influenza aviária, mas existem outros patógenos que causam risco para a nossa saúde. Portanto, o leite pasteurizado é a forma mais recomendada de consumir esse alimento. Tá certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Boa noite.